Seja bem-vindo ao episódio de hoje do podcast Performance 360. Hoje vamos falar sobre nootrópicos, o que são nootrópicos e como essas substâncias conseguem ajudar a nossa performance mental. É um tema muito em alta. Aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem ainda esse termo. Nos Estados Unidos já é algo muito mais divulgado, mais conhecido. E é por isso que eu estou trazendo para você nesse episódio muito conteúdo para você entender o que são os nootrópicos e como você pode se beneficiar com eles. Vamos lá, primeiro passo é entender a definição. O que são nootrópicos? Nootrópicos são substâncias que têm o potencial de melhorar a tua performance mental. Desde melhorar a própria saúde mental, mas principalmente ter ganhos cognitivos, aumentando tua motivação, aumentando a tua capacidade de raciocínio, melhorando a tua capacidade de foco e concentração. Alguns nootrópicos também têm o poder de te dar mais resiliência, né? A resistência ao estresse. Então, basicamente, para você entender esse conceito, é substâncias que têm o poder de melhorar essa tua performance cognitiva. Nootrópico, a gente não gosta de definir como a pílula da inteligência. Acho que usar esse termo soa como uma forçação de barra em marketing, porque nenhuma pílula ela vai te prometer inteligência. Inteligência é algo que você desenvolve e adquire, não é um remédio que vai fazer você ficar super inteligente do dia para a noite. Possivelmente você já deve ter visto aquele filme Sem Limites, com o Bradley Cooper, que ele toma uma cápsula, ele vira um gênio, começa a fazer um monte de coisa. Não é bem assim, pessoal. A realidade não é essa, e pessoas que te oferecerem isso, um curso ou a própria cápsula que prometa isso não é verdade. Sim, a gente vai falar aqui nesse episódio de algumas estratégias, né, algumas substâncias que conseguem melhorar muito a tua capacidade de executar e ser mais produtivo. Mas olha, nada com essa ideia de pílula da inteligência, você é burro e agora vai ficar inteligente. Saia disso, isso geralmente são jogadas de marketing de pessoas que não são especialistas. Então, primeira definição é essa, nootrópicos são pílulas para aumentar a tua performance cognitiva. Então, é importante saber também de onde veio esse termo, né? Quem foi que inventou isso, como é que é essa ideia. Os nootrópicos, ele foi primeiramente definido pelo pesquisador romeno, Dr. Cornelius, lá em 1963, onde ele descobriu lá uma molécula chamada piracetam. Piracetam, podemos dizer que foi o primeiro nootrópico realmente feito com essa intenção de melhorar ali a capacidade cognitiva dos pacientes. E esse tipo de substância foi usado por muito tempo para soldados russos, para atletas, para melhorar ali as habilidades deles. Então, foi o começo de tudo. A partir disso, foram se desenvolvendo e descobrindo várias outras substâncias nootrópicas, de forma intencional. Mas se a gente for falar aqui de história mesmo, a medicina chinesa é uma medicina muito antiga, e eles, desde muito antigamente, vários séculos atrás, eles já sabiam que alguns suplementos, algumas ervas, tinham o poder de melhorar o nível de energia, de capacidade cognitiva. Então, isso, se a gente for falar de maneira informal, começou há muitos anos atrás. Mas de uma maneira mais científica, começou de fato com o Dr. Cornelius, avaliando essa questão do piracetam, descobrindo essa molécula aí, sendo aí um pioneiro. O piracetam, a gente vai falar dele, mas ainda hoje ele é utilizado, tem formas mais novas, inclusive, mas ainda é uma opção para aumento de memória, de foco, mas é uma substância que não é nem autorizada em todos os países. Vamos lá. Então você agora entendeu o que são nootrópicos, entendeu um pouco do contexto histórico, e é importante saber o seguinte: existem várias classificações, vários tipos de nootrópico. É importante você ter esse entendimento. Porque existem os nootrópicos sintéticos, realmente desenvolvidos em laboratório, e os nootrópicos naturais, que geralmente
vêm de uma origem de plantas. Como é que funciona? Quais são exemplos de nootrópicos sintéticos? Por exemplo, a ritalina é um nootrópico sintético, o próprio piracetam, o fenilpiracetam também, que é a evolução dele, o Nopept, o Venvance, Adderall, Modafinil. Então, são todas essas substâncias sintéticas. Substâncias naturais, a própria cafeína é um nootrópico natural. Cafeína, temos também a rodila, teacrina, ashwagandha. Então, são todas essas substâncias que têm essa origem de planta. Então, a primeira classificação é essa, sintético e natural. Existem tipos também de classificação baseada na eficácia. Existem nootrópicos que estão um foco muito mais de aumentar a tua motivação, foco dopaminérgico, para te acelerar mais. Existem nootrópicos também que induzem mais relaxamento, né? Aumento de neurotransmissores de GABA, para estabilizar, diminuir a ansiedade. Mas vamos fazer de uma maneira didática para você entender. Existem hoje tanto esses nootrópicos que a gente foca em motivação, tem alguns que têm uma melhor eficácia para aumento de memória, outros que são muito bons para melhorar a tua rapidez de raciocínio, tomada de decisão, alguns também que vão melhorar o teu nível de energia, porque motivação é uma coisa, querer fazer é uma coisa, ter energia para fazer é outra. E alguns também, como eu falei, que aumentam a tua capacidade de resistir ao estresse. Então, basicamente, eu quero que você entenda isso. Os nootrópicos não são para deixar você inteligente, mas tem essa variedade de aplicações e de indicações. Isso é muito comum dentro de um consultório médico, né? Vários pacientes que eu acompanho, eles chegam com uma queixa de problema de memória, problema de cansaço, falta de energia, falta de motivação. E aí me chamou muita atenção saber que a gente tem ferramentas para ajudar esses pacientes e que nem sempre usar um antidepressivo é a melhor solução. Hoje parece a maneira mais fácil de a gente ajudar uma pessoa que está ali com pouca motivação, meio fadigado, e aí simplesmente tem muitos colegas e muitas pessoas também buscam, eu quero um antidepressivo, mas às vezes está precisando de um pouco mais de dopamina, um pouco mais de serotonina, e que não necessariamente pode vir de um remédio, pode vir de um tipo de suplemento específico. Então essa é a coisa legal. Então, lógico, para isso é importante você não se automedicar, não abrir a Amazon e querer comprar as coisas tudo da tua cabeça, porque também tem outro lado. Muitos pacientes podem ter o diagnóstico também de depressão estabelecido e precisar sim de um medicamento, tá bom? Então, é o primeiro alerta que eu quero deixar aqui dentro desse episódio é não se automedique. Por você conhecer o que eu estou falando, não é uma corrida agora para comprar um monte de suplemento para você. Realmente, principalmente pessoas que estão sentindo diminuição do ânimo, diminuição da energia, baixa motivação, tristeza, começaram a perder um pouco o sentido, a vontade de fazer coisas que elas faziam antes, não é tomar um medicamento por aí, um suplemento, e sim procurar uma avaliação do médico que tenha a competência de dar um diagnóstico de depressão, de transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, tá bom? Isso é chave para você não ficar tomando um suplemento de internet enquanto você está com um quadro de depressão precisando tratar urgente. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto de alerta. E eu quero ressaltar para vocês também que é importante entender que o teu corpo, a saúde do teu corpo, pode influenciar muito o nível da tua performance mental. Eu já falei isso em alguns vídeos e alguns episódios de YouTube, que um corpo inflamado, você obeso, 15, 20 quilos acima do peso, todos os dias comendo um monte de tranqueira, comendo pizza, coxinha, doces, guloseimas, tudo isso pode te deixar mais sonolento, tudo isso pode bagunçar alguns neurotransmissores e, basicamente, isso vai causar uma alimentação errada, um estilo de vida errado, muita bebida, muito cigarro, até o próprio vape mesmo. Tudo isso pode causar uma inflamação no teu cérebro. Então,
Você não vai ter uma meningite, mas você vai ter sintomas silenciosos que você nunca vai imaginar que é de uma inflamação no cérebro. Problema de memória, diminuição de motivação, sensação que você tem uma nuvem mental, né? Uma névoa mental, que é o brain fog. Então, prestar atenção para isso. A saúde do teu corpo pode estar impactando diretamente na tua mente, no funcionamento do teu cérebro, na verdade. E um dos problemas muito comuns também é a falta de sono. Então, teve um paciente que eu atendi, que ele, doutor, eu quero aqui que o senhor desenvolva um nootrópico para mim, porque eu tenho que passar na prova de concurso de todo jeito, eu preciso tomar algo para eu ficar mais inteligente, absorver mais e conseguir estudar mais tempo. Aí eu falei, tudo bem. Quantas horas por dia você dorme? Doutor, eu durmo 4 horas e meia ali no máximo. Sabe como é que é, né? Dormir tarde e acordar cedo. E aí eu peguei e falei, sabe qual é o seu melhor nootrópico? Dormir, cara. Dormir para descansar essa cabeça. Quando você tem uma restrição na tua quantidade de sono por noite, principalmente se você vai dormir muito tarde, após a meia-noite principalmente, isso vai gerar uma diminuição da produção de dopamina. Ou seja, tem gente que quer tomar um suplemento, um medicamento que aumenta a dopamina, mas ele está fazendo tudo errado no estilo de vida. Então vai terminar que vai compensar um pouco. Aí o que acontece? Putz, se eu estou tomando aqui não está melhorando tanto. Aí o que a pessoa faz? Começa a aumentar a dose. Quantos pacientes eu já atendi já viciados em medicamentos para estudar, que simplesmente precisava apenas de dormir bem e parar de comer um monte de porcaria, um monte de doce, um monte de açúcar e parar de beber. Então, perceba como o seu estilo de vida influencia no seu cérebro. Então, hoje eu falo para os pacientes, os meus mentorados também, estou falando para você agora. Antes de você querer investir dinheiro e buscar fazer suplementos específicos para melhorar o teu cérebro, faça o básico: alimentação, exercício físico e dormir bem. Quando você está com isso organizado, sim, você vai ter muito mais resultado em fazer um suplemento para otimizar essa tua performance mental e, lógico, vai ter mais sentido você começar dessa forma, tá bom? Então, primeiro ponto é esse. Antes de querer pegar o atalho, faça o básico, tá bom? E como é que funciona, né, o nootrópico? É o quê? Onde é que ele mexe? É só no neurotransmissor? Existem vários mecanismos de ação que o nootrópico pode atuar. Tem alguns que vão atuar aumentando o fluxo de sangue, de oxigênio no teu cérebro, de glicose também. Com isso, melhorando ali a eficiência, o aumento da produção de energia celular, né, pela mitocôndria, uma estrutura responsável por produzir energia, e que nosso cérebro é uma das áreas, é um dos órgãos que mais consome energia no nosso corpo. Então, por isso, é fundamental ter um bom aporte de oxigênio e de glicose, nutrientes, para esse neurônio. Isso é um dos mecanismos. Existem mecanismos também de diminuição do radical livre, diminuição da oxidação. Você tem também uma melhoria da conexão entre as sinapses, entre a partes do neurônio que conectam entre si. Mais ou menos isso. Então, o sinal elétrico ele pode ser conduzido de forma melhor, mais rápida, mais eficiente, através de alguns suplementos também. E, lógico, regulação da produção dos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, como GABA, noradrenalina. Então, tudo isso é modulado pelos nootrópicos. Por isso que, olha a quantidade de coisa que o nootrópico atua. Por isso que é importante você saber antes de você consumir qualquer coisa por aí, porque um influenciador que tem um carro conversível fala para você tomar um suplemento, mas você não sabe nem o que você está tomando. Então é por isso que é um assunto que eu estou trazendo para você levar a sério, porque se a gente da área médica, pessoas que têm um estudo, a competência para isso, a gente fica calado, o que acontece? Os charlatões não dominam. Então, se quem sabe está em silêncio, essa epidemia de
bobagem que a gente escuta e de pessoas seguindo esses amadores, adoecendo e ficando dependentes, vai aumentar mais ainda. Então, fique muito esperto em relação a isso. Eu vejo que é uma epidemia essa questão de nootrópico, né? Não vou falar epidemia, mas é uma tendência grande de aumento de procura aqui no Brasil, tá? E nos Estados Unidos é uma coisa alarmante quando eu estou falando da questão sintética, tá bom? Do nootrópico sintético, que são considerados drogas, tarja preta, como esse que eu falei, a Ritalina para o TDAH, o Venvance também para o TDAH, para compulsão alimentar, o Modafinil, que é para narcolepsia. Esses são drogas controladas, prescritas apenas por médicos e que, infelizmente, existe um mercado negro, um mercado de venda ilegal disso e que está destruindo a saúde das pessoas. Lá nos Estados Unidos existem estatísticas que quase 10% dos estudantes universitários já consumiram ou consomem algum tipo de droga mesmo para melhorar a performance cognitiva. Eu não estou falando aqui dos nootrópicos naturais, eu estou falando de nootrópicos sintéticos que causam dependência. Então, hoje isso é um grande problema. Se você que está me assistindo, me escutando, consome algum tipo de medicamento desse controlado por conta própria, sem acompanhamento, eu recomendo que urgente você procure, porque a longo prazo você vai cada vez mais precisar aumentar a dose e isso pode trazer muitos e muitos prejuízos pelos efeitos colaterais que podem vir à tona, tá bom? Então, eu fiz algumas formações lá fora do Brasil, estudei em Harvard e eu via que tinha uma galera que assim era sobrenatural, assim. Eu estava morto de 2 horas da tarde e o pessoal de 7 horas da noite ligado, aceso. Eu falei, nossa, não é possível, esse pessoal tá tomando alguma coisa, deve ter alguma coisa aí. Eu não sabia nada. Na época, eu fui como oncologista lá para fora do Brasil e então eu não tinha essa visão de nootrópico ainda, né? Hoje eu trabalho ajudando as pessoas a terem alta performance mental e física, mas naquela época não. Então, até que eu comecei a perguntar, investigar isso. Eu fiz, tem alguma coisa que vocês tomam aí? Porque, cara, eu tô morto, tô cansado, um frio desgraçado lá em Boston na época do final do ano, e o meu rendimento mental caindo, e eu vendo essas pessoas do meu lado voando, né? E aí eu descobri que essas pessoas já sabiam da questão dos nootrópicos, a maioria tomava algo ilegal mesmo, e alguns tomavam nootrópicos naturais. Então eu fui começando a entender, eu fiz, então tem coisas que dá para fazer sem precisar eu me viciar em um tarja preta da vida. Então, assim que eu comecei a entender. Mas eu vi que é muito comum. E aqui no Brasil está crescendo muito, principalmente entre concurseiros, entre o pessoal do marketing digital. Então fica muito atento, pessoal. Existem muitas estratégias para você melhorar a tua produtividade. Como eu falei, o estilo de vida é básico, treinar, exercício físico é sensacional para dopamina, para adrenalina, para aumentar a serotonina e você diminuir o teu nível de ansiedade e ficar mais produtivo também. A questão do sono, dos alimentos e, sim, suplementos que podem ajudar também. Tem alguns suplementos que eu particularmente gosto muito e eles têm uma margem de segurança alta, então eu costumo colocar eles dentro do meu leque de estratégias de nootrópicos para as pessoas que me procuram. Um deles é a tirosina. A tirosina é um suplemento muito comum, muito simples, encontrado em vários tipos de suplementos. Às vezes tem em pré-treino, às vezes tem a tirosina isolada. A tirosina é um aminoácido que é encontrado muito em carne vermelha, peixes. Também pode encontrar um pouquinho em ovos, mas principalmente em carne vermelha e peixes. Então, frango também deve ter. Tem uma quantidade menor que carne vermelha. Mas a tirosina é importante para formar dopamina. Então, se você tem uma suplementação de tirosina, isso pode aumentar o teu nível de dopamina e com isso você ter mais motivação. Eu costumo passar isso, doses entre 500 miligramas a 1000 miligramas por dia. Tem que ver muito o paciente, tem que ver a hora também de fazer isso, porque pode alterar um pouco o sono. Tem um estudo muito interessante que eu vi, que pegaram 21 soldados americanos e deram
para esse grupo tirosina antes do treinamento físico, um treinamento de combate mesmo, uma simulação de combate. E o que se observou quando compararam com os outros soldados, 21 soldados que não tomaram nada, nenhum suplemento. O pessoal que fez o suplemento com tirosina, eles aumentaram muito a capacidade, a velocidade de raciocínio e tiveram notas maiores em tarefas em que eles tinham que tomar decisão rápida, né? Aumentar a performance cognitiva. Eram doses maiores, em torno de 1 a 2 gramas. Eu não chego a usar 2 gramas por dia para ninguém, mas chamou muita atenção, né? Esse estudo com um suplemento barato e simples, aumentando tanta performance, né? Você vê essa questão de nootrópico para militares, isso é muito usado. Tem inclusive um nootrópico que foi usado na Rússia, se não me engano, Phenibut. Eu usei poucas vezes para modular a ansiedade, eu uso coisas melhores hoje, mas foi utilizado por astronautas russos, inclusive, para controlar um pouco os nervos desse pessoal. Então, é muito utilizado, né, nessas pessoas que precisam desse alto nível de demanda cognitiva, né, um astronauta e principalmente soldado. Inclusive, teve um filme, um seriado recente na Amazon, que era sobre nootrópico também, com soldados americanos. Eu esqueci o nome agora. Tem um outro tipo de suplemento que eu gosto bastante, que é a Rhodiola. A Rhodiola é um suplemento que vem a partir também de uma planta e ela melhora muito a questão da energia, modula o cortisol. Eu utilizo o Rhodiola Rosea para meus pacientes que sofrem de fadiga crônica e vi alguns estudos que mostram uma eficácia muito interessante sobre isso. Um dos estudos que eu me baseio para prescrever a Rhodiola foi um estudo que utiliza 100 pessoas fazendo em torno de 400 miligramas dia de Rhodiola. Ao final do estudo, pessoal, melhora de humor, diminuição do estresse e aumento da percepção de energia. Então, é muito importante você tomar coisas que têm um nível de recomendação científica, um nível de utilização em seres humanos e que mostrou segurança e benefício. Tem também a L-teanina, que é uma substância que vem do chá verde, um estudo que mostrou que a combinação de mais ou menos 90 miligramas de L-teanina com 40 miligramas de cafeína aumentou o foco, aumentou a atenção. Então, é um outro suplemento que eu particularmente gosto muito, mas a L-teanina hoje você não encontra no Brasil de maneira liberada nos suplementos, né? Ou seja, a gente consegue passar a L-teanina através da receita médica, né? Então, eu passo para meu paciente manipular. L-teanina, a própria Rhodiola Rosea. Gosto muito desses dois. Tem o Bacopa também. O Bacopa também ele vem de uma origem vegetal. E o Bacopa ele tem uma forte atuação em aumento da memória, melhoria da memória de curto prazo. Teve estudo com 12 semanas, com 46 pessoas usando Bacopa 300 miligramas. E foi unânime entre os participantes um aumento da memória, um aumento da capacidade também de raciocínio. Então, é um outro suplemento que é muito interessante quando a dor principal é aumento de memória, né? Então, a gente tem muitos e muitos outros suplementos que podemos usar para ajudar você a melhorar a tua performance cognitiva. Lógico, se você tem um diagnóstico fechado de TDAH, você pode utilizar suplementos, a própria L-tirosina das estratégias, alguns alimentos específicos, diminuir açúcar, fazer essa terapia cognitiva comportamental. Isso pode também ter total diferença para você se organizar. O TDAH geralmente tem um problema de desorganização. Eu particularmente tenho TDAH e descobri isso, por incrível que pareça, há 1 ano apenas. Então, existem a possibilidade de você usar esses nootrópicos naturais também para tratar esse tipo de doença. Então, lógico, isso precisa ser avaliado com um especialista para que a gente consiga definir se é um caso para utilizar uma droga, um medicamento na dose certa, ou a gente utilizar uma combinação de suplementos para melhorar também o quadro do paciente. Então, esse é o mundo dos nootrópicos. Os nootrópicos, literalmente, eles chegaram para ficar aqui no Brasil. Vai ajudar muitas pessoas a aumentarem seu rendimento cognitivo. Eu falo muito o seguinte, que acabou a era de a gente achar que a motivação vai resolver tudo. Que você simplesmente, depende do meu mindset. Não é só mindset, é muito também a biologia, muito o teu
cognitivo, o teu cérebro funcionando na plena capacidade biológica também, para que assim ele com energia consiga executar o que você de fato quer fazer. Quantos pacientes eu já atendi com a queixa de estou procrastinando muito? O cara estava com claramente uma deficiência vitamínica, uma deficiência hormonal e às vezes está precisando sim aumentar o aporte dele de precursores de dopamina para que ele consiga se motivar e finalizar as coisas que ele começa. Então, essa é uma realidade, começa a abrir tua cabeça para isso, estuda teu desenvolvimento pessoal, que eu particularmente sou apaixonado, estuda isso, mas acompanha cada vez mais esse movimento. A gente aqui no podcast está trazendo justamente isso, esse movimento de aumento de consciência para que você aumente a performance cognitiva, aumente a performance na vida, não dependendo só de conversa, mas sim de ciência, principalmente nos pilares físico, emocional e espiritual. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, se você sentiu que aprendeu algo, compartilha com os teus amigos, compartilha aqui, deixa o like aqui se você está no YouTube, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque a partir de agora a gente vai trazer isso, esse tipo de conteúdo didático, estruturado para você aplicar na tua vida. Chega de blá blá blá, vamos colocar mais ciência na tua vida. Forte abraço.